A Revolução Praieira foi um conflito em Pernambuco no ano de 1848 até 1850, parecido com a Balaiada no Maranhão. Foi liderada por Pedro Ivo e Abreu Lima da elite e queriam voto universal, abolição da escravidão, liberdade da imprensa, garantia do trabalho e instalação de uma república. Teve este nome por causa de que a casa-chefe do movimento ficava na Rua da Praia, em Recife. A filosofia dos praieiros está no seu documento publicado na época, O Manifesto do Mundo. A Guerra do Paraguai foi uma guerra do Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai sobre a questão da prata na América do Sul. A questão da prata foi uma série de conflitos territoriais sobre os depósitos de prata do continente. Foi um movimento decisivo na história do Paraguai. O Paraguai lançou uma ofensiva e começou ganhando terra até a Batalha de Riachuelo, onde os países aliados viraram a guerra. Em 1862, o presidente de Paraguai, Solano Lopes, iniciou uma política de ênfase nos setores militares expansionistas. O seu desejo era expandir o território paraguaio e formar o Paraguai Maior, com o maior objetivo de ter acesso ao Oceano Atlântico. A indefinição constante do território de cada país contribuiu com a ambição de Lopes. Os territórios planejados em ser conquistados foram regiões em Argentina, Uruguai e no Brasil, todas sendo regiões cerca à Bacia da Prata. Após a morte de Antônio Chinchorro da Gama, que era um senador liberal, um latifundiário conservador tomou sua vaga. Esta ação ocorreu pelo veto dos senadores conservativos, que eram a maioria, para a indicação de uma cadeira no Senado. Consequentemente, o Partido Liberal se juntou e formou uma publicação para o jornal Diário Novo, denunciando a injustiça do ato e julgando o Império, reclamando por revolução. Reformas que o jornal forneceu foram o voto livre e universal, a liberdade de imprensa, a garantia de trabalho, a nacionalização do comércio, que estava em mãos dos portugueses, a abolição do trabalho escravo e a instalação da República. Pernambuco estava em difíceis condições econômicas e sociais, fatos que contribuíram para o jornal ser feito. Outros fatos também são a concentração fundiária, que estava em poucas mãos, e a injustiça da autonomia das províncias comparada com o poder da monarquia. Então, galera, boa noite. Estou aqui para poder falar para vocês sobre o contexto nacional e internacional do que aconteceu no tempo do Segundo Reinado, mais especificamente entre a Revolução Praieira e a Guerra do Paraguai, Um fato interessante é que, em paralelo com a Guerra do Paraguai, está acontecendo a Guerra Civil Americana, que foi um fato muito importante para os americanos lá de cima, em que eles realmente conseguiram lutar contra o racismo e libertar os escravos, só que mesmo assim racismo não existe hoje, Aconteceu também esse fato interessante aqui no Brasil, que já é um contexto nacional, que foi a tentativa de industrialização brasileira, que não se sucedeu muito bem por causa das tecnologias que o Brasil ainda não tinha. Depois teve a Revolução na Sicília, em 1848, Não foi um fato muito importante, só que é sempre bom levar em consideração que estavam acontecendo muitas revoluções perante aquele tempo e perante aquele século em que essas pessoas viveram. Um outro fato é que o café acabou virando a maior a maior força econômica do Brasil virou o café, que isso ajudou muito o Brasil a crescer economicamente, por vender no seu café. Próximo fato foi o grande começo da imigração dos europeus para o Brasil, que os europeus começaram a vir para o Brasil em procura de trabalho. Como o Brasil estava se tornando, estava alforreando os seus escravos e a escravidão estava deixando de ser, europeus começaram a vir para cá à procura de trabalho e à procura de fazer a sua família. Por isso que o Brasil é um lugar tão diversificado assim, que nós conhecemos. O próximo seria as questões abolicionistas que entraram em cena no Segundo Reinado. Então eu já estou falando do Segundo Reinado porque é um fato importante, que foi essas questões abolicionistas sendo trazidas.
que acabou trazendo leis como a Lei de Eusébio de Queiroz, em 1850, né, que extinguiu oficialmente o tráfego de escravos no Brasil. A Lei também do Ventre Livre, em 1871, que tornou livres os filhos de escravos nascidos após a promulgação da lei. A Lei dos Sexagenários, em 1885, né, que dava liberdade aos escravos que completavam 65 anos de idade. E a lei, agora eu vou falar sobre a lei que todo mundo mais conhece, né, que é a Lei Áurea, foi proclamada pela princesa Isabel, que finalmente aboliu a escravidão no Brasil, né? Mas todos nós sabemos que ela não fez porque ela realmente queria abolir a escravidão. Ela, na verdade, estava sendo pressionada Muito bem, obrigado por ter visto, e agora continue com o vídeo. As consequências da Revolução Praieira foram diversas. Muitos revoltosos morreram antes da guerra acabar e outros foram presos ou executados. Mas muitos foram recrutados para o exército para compensar por suas baixas e outros foram poupados devido à sua elevada condição social. Devido ao turbulento período regencial, que já contava com muitos conflitos, essa revolta marcou seu fim e o início do Segundo Reinado, que aconteceu de maneira prematura, devido ao golpe da maioridade. Dom Pedro I tomou posse do trono mais cedo para acalmar a população e liderar o país. Após o fim da Guerra do Paraguai, o país se encontrava em desordem e decadência, e perdeu muito de sua reputação como o país da América Latina independente e de sucesso. A infraestrutura paraguaia estava em grande parte destruída. O bom índice de crescimento industrial do país foi revertido e até hoje causa problemas à economia. Não havia maneira de se recuperar o conflito rapidamente, pois cerca de 70% da população havia falecido em combate, maioria eram homens. Já para o Brasil, o custo do combate foi tão grande que teve de ser pago por empréstimos estrangeiros, aumentando a dívida nacional. O Brasil também teve muitos prejuízos de infraestrutura e muitas baixas. O exército brasileiro conquistou grande experiência de combate e foi modernizado após a guerra. Sua importância no cenário internacional havia aumentado drasticamente. As penalidades impostas pela aliança que venceu o Paraguai foram extremamente pesadas. Perda de território, ocupação militar e taxas de guerra muito pesadas. Além disso, houve a grande perda da população devido a casualidades militares e civis. Isso causou um enorme retrocesso no país. Nos dias atuais, o Paraguai possui uma das piores economias na América do Sul e péssimas condições de vida para a população. Antes da guerra, a indústria paraguaia era um exemplo na América do Sul por causa de seu enorme crescimento, mas devido às condições citadas anteriormente, ela parou de crescer e também foi limitada a um nível muito menor do que era antes. A indústria paraguaia é pouco desenvolvida hoje em dia e também não é diversificada. A economia é mantida por exportações e agricultura. A falta de mão de obra especializada e também o investimento na infraestrutura impedem a economia de crescer. O Paraguai é um membro do Mercosul e seu PIB equivale a 29 milhões. Economistas se referem ao Paraguai como um país pobre que sobrevive a partir de exportação, que inclui o contrabando como um dos principais métodos para isso. A Revolução Praieira teve como base uma luta por poder e ideologia. Seus principais contribuintes eram pequenos agricultores, escravos libertos e alguns liberais, e por ser um movimento não tão grande, falhou em suas ações militares. O grupo concorda que esta revolução foi importante, pois marcou o fim do turbulento período regencial, mas só trouxe penalidade para os revoltantes. Como grande parte da maioria das revoltas que ocorreram no mesmo período não teve sucesso e quase não teve nenhuma demanda aceita ou cumprida,